ele é um recurso totalmente natural que todo ser humano tem. Todo mundo tem medo de alguma coisa, tá bom? Independente da cultura, todo mundo tem medo de alguma coisa. E o medo, justamente, ele serve para quê? Para nossa sobrevivência. Por que sobrevivência? Imagina só se você não tivesse medo de absolutamente nada e você se tornasse uma pessoa totalmente destemida. Você seria o quê? Inconsequente, você provavelmente teria atitudes mais violentas, porque geralmente o medo, ele gera essa questão da punição. Se eu fizer isso, eu vou ser punido. Se eu andar por um local desconhecido, pode acontecer alguma coisa comigo. Então, assim, o medo, ele é para nossa sobrevivência, tá? Então, primeiramente, vocês entendem que o medo, ele é um recurso natural. E o medo também, gente, ele está totalmente ligado à ansiedade. Mas a ansiedade que eu falo aqui é a ansiedade natural. É a ansiedade que todo também ser humano tem. Na verdade, o medo e a ansiedade, eles fazem parte dos dois lados da moeda. As pessoas têm medo de ter ansiedade, mas a ansiedade é que garantiu a sobrevivência dos seres humanos, como a Samsa bem pontuou. Os seres humanos mais arcaicos, por causa do medo, eles procuravam lugares onde eles pudessem ficar com a retaguarda segura, ou seja, ficavam ali na hora de caçar, ficavam com a retaguarda atrás de uma rocha e com a visão de um campo aberto para caçar sem poder ser caçado. Então, o medo facilitou a sobrevivência. E isso pode ser trazido para os dias de hoje como uma prevenção. O medo, ele te previne, o medo, ele faz você ser uma pessoa precavida, né? Então, o medo em si, a ansiedade em si, não é ruim, faz parte da natureza humana. O que a gente vai abordar aqui é o excesso desse medo, o excesso dessa ansiedade. Então, esse excesso acaba se transformando em um problema. Estresse, né, que é uma resposta bioquímica à ansiedade e o medo, gera os transtornos de ansiedade. Essa relação medo, ansiedade e estresse, elas são emoções muito próximas, né? Que dependendo da intensidade com que se vive isso e da duração com que se está se vivenciando tudo isso aí, que a pessoa começa a desenvolver os transtornos que a gente tanto fala, os transtornos de ansiedade. Eu vou citar alguns. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno de pânico, tem a agorafobia. Então, assim, são emoções normais, a gente precisa delas, elas são importantes para a vida. Só que dependendo da intensidade dela e da duração que eu estou vivenciando, eu preciso ter um cuidado e acender o alerta. Porque a ansiedade, ela é um mecanismo de fuga e de luta, que eu preciso para a sobrevivência. Mas muitas vezes a luta e a fuga, elas são algo cognitivo, são da minha imaginação. Não existe um objeto real com que eu preciso lutar. E é aí que eu preciso atentar para não desenvolver nenhum transtorno. O que é o medo, né? O medo, ele sempre vai estar direcionado a um objeto real. Como um objeto real? Por exemplo, quando eu falei assim logo no início, eu tenho medo de alguma coisa. Por exemplo, geralmente mulher tem medo de rato, tem medo de barata, é um objeto real. Entendeu? A gente desenvolve esse medo porque lá na nossa infância aconteceu algo relacionado a isso que desenvolveu uma memória, né, em relação àquilo que a gente criou um certo medo, porque como eu falei pra vocês, o medo, ele é uma emoção primária. Todo mundo tem medo de alguma coisa, mas nem tudo que eu tenho medo, o David pode não ter medo, é assim sucessivamente para cada pessoa. Já a ansiedade, ela está muito ligada a um fator ameaçador não real. Como? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai fazer uma prova, né, geralmente a mais comum aqui que a gente sabe, o Enem. Geralmente quem vai fazer o Enem tem uma perspectiva muito grande, né? Fazer uma pontuação boa, passar numa universidade. E aí com isso gera uma expectativa que é fora mais ou menos assim da realidade. Vamos pensar aqui de uma forma mais simples. Ele pensa que se ele não passar, a vida dele acabou, entendeu? Não tem mais jeito. Eu passei, agora acabou tudo. Então essa expectativa é uma expectativa correlacionada à ansiedade. Quando
quando se dura numa frequência, numa intensidade, a gente precisa ligar esse alarmezinho vermelho na gente, porque isso pode estar vindo a desenvolver um transtorno de ansiedade, tá bom? Lembrando que o transtorno de ansiedade, ele tem vários subtópicos. David citou aqui os transtornos de ansiedade generalizada, né? Agorafobia, transtorno de pânico. Então, gente, o objetivo nosso aqui é orientar vocês a saberem diferenciar. Muitas das vezes você pode estar numa situação complicada na vida, pode estar com medo, pode estar com ansiedade, mas isso envolve um fator real. E quando não existe esse fator real, né? Quando só é uma situação que você fica 24 horas por dia preocupado por alguma coisa que talvez nem vai acontecer, entendeu? Então é esse cuidado que a gente deve ter. Primeiro, saber como prevenir, é importante saber prevenir esse tipo de coisa. Saber onde buscar ajuda. Se eu estou sofrendo com isso, primeiro, vamos elencar alguns sintomas de ansiedade. Tem aqueles sintomas clássicos de ansiedade que são falta de ar, né? Aquela hiperventilação, o que mais? Sudorese, quando a pessoa fica suando as mãos, os pés, taquicardia, que é o coração acelerado, insônia, ou então náuseas, tontura, são sintomas de ansiedade, aquele nó na garganta, tremores. Então, tudo isso são sintomas de ansiedade que, dependendo do contexto, pode se encaixar em algum subtópico, em algum subtipo de ansiedade. As pessoas dizem assim, eu tenho ansiedade, mas não é bem isso. Por isso que é importante o trabalho do psicólogo, o trabalho do psiquiatra, para diagnosticar, para ter uma avaliação mais detalhada, mais aprofundada e minuciosa, para saber qual é o tipo de ansiedade, qual é a causa dessa ansiedade, qual é o contexto desses sintomas. Olha só quanto essa pessoa não gera sofrimento nela, e esse sofrimento durante o tempo vai levando ela a desenvolver um problema. Por isso é tão importante, por exemplo, a gente ter acesso à informação e falar sobre os transtornos. Porque eu acredito que a informação é o primeiro passo que vai possibilitar a pessoa saber até o que ela está vivendo. Poxa, isso aqui eu posso estar aqui, eu preciso acender um alerta e procurar aqui uma ajuda, um acompanhamento de alguém da área, porque algo pode estar aí sinalizando para mim que é hora de parar e olhar um pouquinho para mim. O que é o estresse, né? O estresse, ele nada mais é que a resposta química. Eu já havia falado aqui, é a resposta química tanto do medo e da ansiedade, né? E o que causa esses estresses? Vários contextos podem vir, uma pessoa vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. Geralmente, qual é os problemas mais atuais que a gente observa? Cobranças, responsabilidades em excessos, questões financeiras. Uma pessoa que tem ansiedade, ela tem um sono fragmentado. Ela tem, geralmente, insônia, né, como a gente chama. O sono fragmentado nada mais é que você dormir um pouquinho e acordar, dormir um pouquinho e acordar. Aí, geralmente, as pessoas correm pro remédio, né? Que o remédio mais comum que a gente vê aí, o Rivotril, né? Que faz com que a pessoa fique mais calma, mais tranquila e ela dorme praticamente dopada. Só que assim, né? As pessoas, elas esquecem que remédio, ele não trata o conteúdo, né? O que é o conteúdo? É o fator emocional que está dentro de mim, que está me trazendo essas reações no meu dia a dia, entendeu? Então, assim, as pessoas acham assim, eu vou só tomar um remedinho e eu já estou tranquilo. Não, gente, tem que tratar conteúdo, tem que saber a fonte, a raiz desse problema que está fazendo com que você desenvolva essa ansiedade, esse medo, entendeu? E isso é tratado dentro da terapia, dentro do consultório, entendeu? Então, assim, é muito importante vocês estarem cientes de que conteúdo se trata, né, com psicoterapia, técnicas específicas que vão estimular o paciente a desenvolver novas habilidades emocionais. Tem que continuar fazendo um tratamento psicofarmacológico e, ao mesmo tempo, buscar também um tratamento psicoterapêutico. Uma coisa não anula a outra, certo?
as duas coisas podem ser feitas em conjunto. Se a pessoa tem uma receita, se ela foi realmente indicada aquele remédio, então a pessoa realmente deve tomar aquela medicação como o médico recomendou e, juntamente com isso, fazer o tratamento psicoterapêutico. O que acontece muitas das vezes é a questão da automedicação. A pessoa está sentindo aqueles sintomas, uma outra pessoa falou que aquele tal remédio é bom e ela até conseguiu sem a receita, o que é um absurdo, e aí ela vai lá e se automedica, como a Sandra apontou sobre a história do Rivotril. A pessoa não está dormindo direito, vai lá e toma do nada Rivotril para tentar se controlar, sendo que nenhum médico recomendou, não passou por nenhum profissional. Então isso é muito perigoso e acaba agravando ainda mais a situação, porque aquele remédio ele vai ser uma solução imediata, mas não é garantida. Vai ser uma solução imediata para aquele problema, só que a médio e longo prazo esse problema ele só vai se agravar. Então, primeiramente tem que tratar conteúdo juntamente com a medicação. A medicação ela vai agir muito no sintoma, né? Então, assim, se meu coração está batendo, se minha respiração está ofegante, essas reações da ansiedade, a medicação ela trata, é super válido. Mas não questão de automedicação, isso aí não. Mas a medicação, dependendo do nível da ansiedade, ela é super importante. Mas assim, pessoal, ela vai fazer com que o corpo relaxe diante daquilo, mas se a gente não mexer na situação, como a Sandra falou, que está botando esse comportamento na pessoa, só a medicação não ajuda. Às vezes se tem essa falsa ilusão. Então, medicação, acompanhamento psicoterápico, aí sim, isso é saúde mental. Então precisa ter essa aliança terapêutica. O importante, né, vocês ficar claro a diferença dessas maneiras, né, desses tipos, né, de sintomatologias que a gente vê tão claro no nosso dia a dia. Então, nosso objetivo com essa live, mais uma vez, é trazer a orientação, né, e incentivá-los também a buscarem ajuda. Não guardem, não suportem sozinho. Eu sei que às vezes a gente cresce em um ambiente onde a gente é estimulado a não falar, guardar, não, eu sou forte o tempo todo, eu aguento isso, mas quando você menos espera, o teu organismo não aguenta. Porque o nosso organismo ele tem uma autodefesa para se defender de toda aquela estimulação negativa que a gente recebe no nosso dia a dia. Então, aprendam a dividir, aprendam a buscar ajuda quando vocês verem que não está dando mais para suportar. Não precisa nem esperar que não dê para suportar. Sentiu a diferença? Não estou legal. Vou buscar ajuda, vou procurar o recurso que possa me trazer a melhora desse meu sintoma.